Olá pessoal, eu sou Hugo Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje daremos continuidade à discussão sobre o local devido, o local em que é devido o ISS, o local do fato gerador do ISS. Como explicado no vídeo anterior, o Superior Tribunal de Justiça, julgando questões nas quais os contribuintes definiam no contrato social da pessoa jurídica prestadora do serviço, definiu como sendo o estabelecimento prestador situado no município do interior, mas de fato se estabeleciam na capital. Os municípios das capitais autuavam esses contribuintes cobrando o ISS devido à capital, e os contribuintes se defendiam dizendo que o estabelecimento era no interior e que, portanto, o imposto seria devido no interior, e juntavam as cópias das guias de recolhimento aos municípios do interior. O STJ, como mencionado no vídeo anterior, deu razão aos municípios das capitais, corretamente, porque realmente o imposto era devido nas capitais, mas pelo fundamento errado. Em vez de dizer que o imposto era devido na capital, porque o estabelecimento era na capital, esclarecendo que o estabelecimento não é o que consta do contrato social, mas onde de fato está a estrutura, estão as pessoas, as máquinas, e onde se indica para os clientes, tomadores, onde eles devem procurar o tomador, o prestador. Então, onde aqui na lista telefônica, no cartão de visita da clínica médica, do consultório dentário, da clínica do escritório de advocacia, da empresa de vigilância, onde é que eles poderiam ser procurados pelos clientes? Na capital? Ah, mas está escrito no contrato social que era no interior, mas no interior nem existe nada. Então, esse é que era o fundamento correto, mas não foi o fundamento que o STJ usou. O fundamento que ele usou foi: não, a lei está escrito que é o local do estabelecimento, mas não importa o local do estabelecimento, importa onde de fato o serviço é prestado. E como dito com isso, criou-se um conflito de competência insolúvel, porque o município onde de fato e de direito, sem nenhuma fraude, se estabelecia o prestador do serviço, cobrava o imposto, e quando esse serviço era prestado a um tomador de outro município, o município desse outro tomador, esse outro município do tomador, cobrava o mesmo imposto sobre o mesmo serviço. Então, digamos, um advogado estabelecido em Fortaleza fazia um parecer para um cliente no Rio de Janeiro. O município de Fortaleza cobrava o ISS ao argumento correto de que o estabelecimento prestador, o escritório do advogado, fica em Fortaleza, e o município do Rio cobrava o ISS sobre o mesmo serviço, sob o argumento, fundado na jurisprudência, de que o que importa é o local em que o serviço é efetivamente prestado, e como o tomador está no Rio e parecia entregue no Rio, para ser usado no Rio, então seria no Rio o local em que o serviço deveria ser considerado como prestado. E esse interminável conflito de competências foi finalmente solucionado quando se editou a Lei Complementar 116, que esclarece no artigo 3º que o imposto é devido no local do estabelecimento, reiterando o critério correto do Decreto-Lei 406, mas elencando uma série de outras exceções, não só construção civil, mas várias outras, em que é possível saber onde o serviço é prestado, e aí nesse caso o local é diverso do estabelecimento prestador. A regra continua sendo o local do estabelecimento prestador, mas há muitas outras exceções e não só a construção civil. Mas a solução... Sim, e o artigo 4º da Lei Complementar 116 esclarece para remediar, para solucionar, para corrigir o equívoco do Superior Tribunal de Justiça, esclarece o que é estabelecimento. E diz que estabelecimento não é o que está escrito no contrato social, mas onde está realmente a unidade econômica necessária à prestação do serviço. E aí, com isso, resolveu-se o problema da guerra fiscal fundada em fraude, naqueles contribuintes que fraudulentamente diziam que estavam no interior sem estar. Então, resolveu-se o problema da guerra fiscal fundada na fraude e resolveu-se o problema criado pela jurisprudência que tentou resolver o problema da guerra fiscal criado pela fraude, fundada na fraude. Então, esses problemas foram resolvidos pela Lei Complementar 116. Porém, remanescia um problema, que era o da guerra fiscal, que não era fundada na fraude. Aqueles contribuintes que de fato e de direito se estabeleciam em municípios com tributação mais reduzida. Nesses casos, não havia o que fazer, senão respeitar o critério previsto na lei.
Mas aí, cumprindo o disposto na Constituição, a Lei Complementar foi alterada, a Lei Complementar 116 foi alterada pela Lei Complementar 157 para fixar uma alíquota mínima de 2%, para fixar várias sanções para o gestor que não obedecer à obrigatoriedade de fixar a alíquota mínima e para estabelecer que se o imposto for cobrado por uma alíquota inferior à mínima, ele passa a ser devido no estabelecimento, no município onde estiver estabelecido o tomador do serviço, exatamente para evitar que essa guerra fiscal continue. E aí, com isso, a Lei 157 resolveu também o problema da guerra fiscal que não se funda em fraude, quando realmente os municípios cobravam alíquotas menores e os prestadores de serviço iam se instalar de fato nos seus territórios. Com a digitalização da economia, fica cada vez mais fácil se estabelecer em municípios de tributação reduzida, porque é cada vez mais irrelevante saber onde está o prestador de serviço. Uma instituição, por exemplo, que forneça aulas online na internet, não faz a menor diferença saber onde ela está estabelecida, qual município ela está estabelecida, porque os seus tomadores acessam o conteúdo de qualquer lugar do mundo em que estejam. Então ela pode se estabelecer no município que quiser, de fato de direito. Então, o fato de a economia digital permitir essa maior mobilidade entre tomadores e prestadores atrai cada vez mais prestadores de serviços para municípios com tributação reduzida. Daí a importância da fixação da alíquota mínima pela Lei 157, a alíquota mínima que já estava prevista no ADCT da Constituição, mas não havia sanção mais séria, mais efetiva. Essa sanção veio com a Lei 157, que não só impõe sanções pessoais aos gestores, como define que nesses casos, se a alíquota for menor do que a mínima, o imposto passa a ser devido no município do tomador. Se incluíram mais exceções lá à regra do artigo 3º da Lei 116. Então esses aspectos foram solucionados. E aí agora remanesce apenas um aspecto para ser resolvido em relação ao local do fato gerador do ISS, que é o seguinte: independentemente de ser a alíquota mais baixa ou mais alta, independentemente de haver guerra fiscal ou não, seria justo que todo o imposto devido em função de serviços prestados a contribuintes, prestados a tomadores, que estão em todo o país, se concentre apenas em um município. Vamos colocar como hipótese, por exemplo, que se pacifica a questão de que o streaming é um serviço passível de tributação pelo ISS, tal como já consta da Lei Complementar 116. E os municípios começam a tributar as empresas que realizam atividade de streaming, que exploram a atividade de streaming. E digamos que uma grande empresa de streaming, de músicas, de filmes, de séries, resolve se instalar no Brasil, instala um estabelecimento e não incorre em nenhum planejamento tributário, nenhuma guerra fiscal para ir para um município de tributação mais reduzida, nada disso. Ele escolhe se estabelecer num município qualquer, que pode ser o que tem a tributação mais alta, inclusive. Vai para o município do Brasil que tributa com a alíquota mais alta. A questão não é essa. A questão não é mais saber se o contribuinte vai para um local fraudulentamente enquanto de fato está em outro. Questão que foi resolvida pelo STJ, mal resolvida, mas foi, e depois corrigida pela Lei 116. A questão não é o contribuinte que vai de fato e de direito para um município que tributa menos. Questão que a Lei 157 resolveu também. A questão agora é, de fato e de direito, o contribuinte está estabelecido em um município, e ele tem que se estabelecer em algum, mas ele consegue prestar serviços para pessoas em todos os outros. É o caso, como citei, de uma empresa de streaming. Seria legítimo que o serviço, cujos tomadores estão em vários outros municípios, tenha toda a sua receita, toda a receita por ele gerada, tributada apenas em um município? A Lei 157 pretendeu quebrar essa regra também em relação a cartões de crédito e a planos de saúde. Em vez de o ISS ser devido apenas no município onde está o prestador, um município só ficaria com o ISS do serviço prestado a todo o país. Estabeleceu-se que o ISS seria devido no local em que estão os tomadores. Todos os usuários do cartão de crédito, cada município do Brasil, em relação a cada um deles, é que a empresa prestadora do serviço de cartão de crédito pagaria o ISS em cada um desses municípios em relação a cada um desses contratos. E a mesma coisa para os planos de saúde. Mas essa disposição da Lei 157 foi vetada pelo presidente Michel Temer na época. O Congresso derrubou o veto
E depois se ajuizou uma ADI e o ministro Alexandre de Moraes, ao qual a ADI foi distribuída, deu uma liminar suspendendo a vigência dos dispositivos por entender que eles criam obrigações acessórias muito complexas, muito onerosas e que tornam muito difícil a administração do imposto. O que não deixa de ser verdade. Então nós temos aqui um dilema entre a justiça de deixar a tributação, o produto da tributação em cada município onde está realmente havendo a manifestação de capacidade contributiva por parte de quem paga pelos serviços, mas de outro a complexidade extrema que seria, num país com mais de 5 mil municípios, permitir que um prestador tenha que fazer toda a apuração do imposto em cada um desses municípios e recolher em cada um desses municípios. Então esse é o problema que continua em aberto na contemporaneidade em relação ao local do fato feriador do ISS, que se agrava se nós pensarmos que em relação a esses serviços de natureza digital, é difícil inclusive o controle. Se o contribuinte resolve se estabelecer no exterior, se ele põe o site está instalado em um país qualquer, em um paraíso fiscal, ele presta serviço para o mundo inteiro, serviço de streaming, por exemplo, de fornecimento de conteúdos, no mundo inteiro, e não tem como um município brasileiro saber sequer se os tomadores que estão aqui, ferramental jurídico até existe. A Lei 116 estabelece que a importação de serviço pode ser tributada e que o importador, o tomador, seria responsável tributário por esse imposto. Mas como controlar isso? Como saber quais sites são acessados na calada da noite e com pagamento para acesso a conteúdos sem quebrar o sigilo, sem quebrar o sigilo de dados dos contribuintes, a intimidade do que fazem nos seus computadores? Essa é uma questão que permanece em aberto em matéria de ISS. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que queria ver tratado aqui nestes próximos vídeos. Até lá!